meus caros, aqui é o Corvo. A banda japonesa Unlucky Morpheus, também conhecida pela abreviação carinhosa Ankimo, está com um álbum novo em 2020, chamado Unfinished. Particularmente, eu ainda não o ouvi e talvez faça uma resenha sobre ele quando finalmente conferir. Entretanto, estava pensando sobre a real possibilidade de o novo trabalho superar o anterior, mais especificamente o álbum Change of Generation, de 2018. Minhas expectativas não são muito altas, visto que num todo eu avalio que Change of Generation foi onde finalmente o Unlucky Morpheus se encontrou como banda e consolidou uma direção musical. O álbum é bastante sólido e sem dúvida é um dos destaques do gênero Power Metal de 2018. Sendo assim, antes que eu faça qualquer coisa adicional sobre o Unlucky Morpheus no canal, algo muito provável vista a qualidade musical de seus integrantes, ótimos instrumentistas, achei coerente dedicar alguns minutos para falar desse álbum aqui, visto que, indubitavelmente, ele é um marco na história da banda e também de alguns de seus membros individualmente. Vamos então ao que realmente interessa. A banda Unlucky Morpheus pertence a um segmento chamado Doujin, que é um tipo de empreendimento feito por amigos sobre um tema que eles têm em comum. O Doujin não é algo estrito ao campo musical. Pode ser encontrado em qualquer coisa onde um grupo de pessoas se une para fazer algo sobre uma temática que coletivamente todos apreciam. No caso do Unlucky Morpheus, a coisa toda começou com dois amigos, a vocalista Fuyuki Teng, conhecida pelos fãs como Fuki, e o guitarrista Yukimura Hirano, comumente chamado de Shiren. Fuki e Shiren inicialmente tinham um lazer em comum, videogames, e um game que ambos apreciavam era o Touhou, criado pelo designer e programador Zoom, que confeccionou os personagens, efeitos sonoros e a gameplay por conta própria. Um verdadeiro projeto de um homem só. Embora o Touhou seja um game bastante simples, de bullet hell shoot'em up, na medida em que Zoom foi expandindo sua franquia, ele também foi criando uma pequena história para ambientar o cenário e dar sentido aos personagens. Fuki e Shiren, nesse sentido, fundaram o Unlucky Morpheus para criar um tipo de música que explorassem esses elementos, enriquecendo as narrativas e as retratando de forma musical que os dois mais se identificavam. Nesse caso, o metal. Fuki e Shiren passaram anos envolvidos nisso, lançando vários mini-álbuns que são conhecidos, na sua maioria, apenas pelos apreciadores desse tipo de jogo. Fuki construiu uma reputação para ela logo cedo por ser uma vocalista absurdamente talentosa, inegavelmente. O alcance vocal dela a permite acessar notas muito altas, as quais ela consegue manter de forma surreal, fazendo uso do vibrato. Na realidade, vocês dificilmente encontrarão outra vocalista que consegue utilizar vibrato com notas tão altas como Fuki. Coloco aqui o desafio de me apresentar em outras, porque eu adoraria conhecê-las também. Fuki é uma verdadeira titã dos vocais, bastante virtuosa. Pelo seu estilo e técnica, eu pessoalmente costumo chamar ela de Michael Kiske de saias do Japão, fazendo alusão ao vocalista alemão da banda Halloween, famoso por também ter essas características vocais. Ela tocou em bandas como Lightbringer, no seu projeto solo chamado Fuke Commune, e também fundou uma banda feminina de hard rock chamada Doll's Box, junto com as garotas do Gasharek Spin, banda de rock alternativo e eletropop bastante famosa no Japão, que tem a baterista Hana, a guitarrista Tomozo, a tecladista Ori Oreona e a virtuosa baixista Koga como membros. Mesmo com uma carreira consolidada e conhecida dentro e fora do Japão, Fuki nunca deixou de escrever músicas. Nunca deixou de escrever músicas, no caso, Touhou, com o Shiren. Eles faziam isso por puro prazer e sem grandes pretensões. Foi apenas em 2014, no lançamento do álbum Affected, que ambos decidiram tornar o Unlucky Morpheus prioridade, e a partir dali, expandiram também as temáticas que a banda iria abordar. Mas não se enganem,
Estamos falando apenas de nerds quando o assunto é Unlucky Morpheus, e por ser doujin, nela só toca gente que tenha os mesmos interesses. Quando a banda expandiu seus interesses, ela continuou nerd criando músicas com temáticas de videogames, como Final Fantasy, por exemplo, ou baseadas em filmes e animes que os integrantes apreciam. Anteriormente envolvidos com outros projetos, Fuki com a Dolls Box e Shiren com a Icarus Cry, a prioridade passou a ser o Unlucky Morpheus, e assim eles começaram a procurar outros membros musicais para se unir a eles de forma definitiva, deixando de trabalhar com músicos contratados como faziam previamente. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o atualmente prestigiado guitarrista Takayoshi Omura, atualmente no Baby Metal e que trabalhou com o virtuoso Marty Friedman, guitarrista da fase clássica do Megadeth, já tocou com Luke Morpheus. Omura e Shiren são muito amigos. O line-up não contava com Jill inicialmente, a violinista. Sim, vocês ouviram bem, tem violino no Luke Morpheus. E foi apenas com ela que a banda finalmente encontrou a sonoridade e direção que está fazendo com que ganhe notoriedade no cenário da música pesada japonesa. Embora Jill já tivesse trabalhado com Luke Morpheus poucos anos antes deles lançarem Change of Generation, foi apenas neste álbum que ela realmente ingressou na banda para valer, inclusive ajudando a expandir melodias e enriquecer a parte instrumental. Quem gosta de cultura japonesa, games e animes provavelmente conhece Jill de longa data. Antes do Unlucky Morpheus, ela nunca havia participado de projetos grandes, mas vídeos dela tocando covers de músicas tema de animes e games clássicos eram facilmente encontrados no YouTube. Foi onde realmente Jill apareceu, exibindo o talento gigantesco que ela tem com o violino. As interpretações dela de Shingeki no Kyojin e Castlevania são de outro mundo, e eu recomendo fortemente que procurem por esses vídeos. O resultado final é muito fino. Quando Jill finalmente ingressou na banda, ela agregou uma nova vertente musical ao que Fuki e Shiren faziam, mais influenciado pelo estilo power metal. Jill trouxe algo mais característico do sinfônico. Shiren então convidou um segundo guitarrista chamado Jinya, membro da Undead Corporation, para se juntar a eles. Como guitarristas, ambos são arrojados ritmicamente e enquanto solistas. Com Jill na banda e com a virtuosidade que ela possui no violino, Jinya nem seria tão necessário assim, visto que o papel exercido por uma segunda guitarra poderia ser perfeitamente exercido por Jill com o timbre leve, limpo do seu violino. Mas tê-lo convidado foi algo excelente, não apenas pelo talento do guitarrista, mas também devido a tenossinovite de Shiren, que se agravou nos últimos anos. Para quem não sabe, a tenossinovite é uma doença que gera uma inflamação nos tendões, afetando principalmente as articulações e dificultando a movimentação. Shiren desenvolveu a doença de maneira precoce na mão esquerda, e caso não reduzisse consideravelmente a frequência com que tocava guitarra, a doença iria inutilizar sua mão permanentemente. Assim, o papel de Jinya na banda é também de permitir que Shiren, que agora foca mais nos vocais guturais, enquanto Fuki faz os limpos, possa descansar e não forçar demais a sua mão tocando guitarra, algo que ele não deixou de fazer completamente. Continua escolhendo algumas músicas dos shows para isso. A fisioterapia é algo que o tem ajudado muito, mas ele também tem procurado se reinventar musicalmente. A música Kizashi, deste álbum aqui, possui um estilo mais simples e com clara influência de Gent. Shiren escreveu a música em sentido biográfico e a letra dela fala justamente sobre as dificuldades que ele enfrenta com a doença. Tecnicamente, o acento da música é claramente na mão direita, nas palhetadas e riffs, enquanto a mão esquerda explora o braço da guitarra nota por nota, uma de cada vez. A princípio pensamos que o resultado não ficaria muito bom, mas acabamos nos surpreendendo. Kizashi não é apenas uma excelente música, como também é um dos melhores destaques de Change of Generation. É a música mais comercial e acessível do álbum e possui um refrão grudento e viciante, explorando a potência do vocal de Fuki. O solo, como é regra no Unlucky Morpheus, é bastante melódico e agradável. O fato de contar com um segundo guitarrista não intimidou Jill de forma alguma.
O violino dela continua solto, livre e bastante alto na mixagem. Uma música onde Jill tinha perfeitas condições de inflar o peito e inflou, mostrando que ela não ficaria para trás na musicalidade da banda, é justamente na instrumental do álbum, chamada Spartan Army, claramente uma referência aos espartanos. O enfoque da composição é totalmente nas cordas, exceto por um momento onde Ogawa Hiroyuki, baixista da banda, tem o caminho livre para apresentar um solo metálico estrondoso. No mais, são Jinya e Jill tocando juntos em sincronia ou solando individualmente. É belíssimo aos ouvidos notarmos a sincronia sonora, mas ao mesmo tempo a distinção entre os timbres de guitarra e violino. Eu não poderia deixar de falar também do baterista Fumiya Morishita. Como esse cara é bom. Ele era bastante desconhecido na cena musical japonesa e o público só tomou ciência dele graças ao fato dele estar tocando recentemente com a banda Galnerius, conhecidos por serem musicalmente o Dream Theater do Japão, visto a capacidade técnica, virtuosidade de todos os seus membros. Shu, guitarrista e líder da Galnerius, sem dúvida está entre os guitarristas mais habilidosos e virtuosos do mundo atualmente. E aqueles que conhecem a banda mais de perto sabem que Shu não trabalha com qualquer um. Para tocar com ele, a pessoa tem que ser muito acima da média. Depois da aposentadoria do monstro Junichi Sato, foi Fumiya quem ficou com a honra e bomba de ter que tocar o material dele na Galnerius, e tem se saído muito bem. Quando não está com eles, ele volta para Unlucky Morpheus. Através de Fumiya, Shu finalmente se aproximou de Fuki e a convidou para participar, cantando em 2 canções do último álbum solo dele, chamado Vorvados, de 2019. A relação entre as 2 bandas é ótima e o mais provável é que Fumiya continue trabalhando nas 2 sem o menor problema. Do ponto de vista mercadológico, eu espero que a Galnerius convide a Lucky Morpheus futuramente para excursionar com eles e apresentá-los assim para um público maior. Assim, Fumiya também teria o seu trabalho um pouco mais facilitado em termos de agenda, conseguindo ter a vitalidade necessária para esmurrar a bateria com a mesma intensidade que vocês escutam aqui, em Change of Generation. Músicas como Knight of Sword, Cadaver Hevadak e Wings, sendo esta última canção a minha preferida de toda a discografia do Unlucky Morpheus, são excelentes para que conheçam o verdadeiro estilo de Fumiya, sempre enérgico com os membros superiores e inferiores. Ele é um monstro usando pedais duplos. Creio que um vídeo como este que estou fazendo seja importante não apenas para quem aprecia música japonesa, mas para fãs de metal em geral. A cena japonesa é constituída por nichos e a música que é produzida lá normalmente não chega ao ocidente, visto que o marketing e promoção são muito caros. No caso da Unlucky Morpheus, o fato deles serem bem desconhecidos, exceto por Fuki, que criou um nome para si mesma, se dá também por não serem vinculados a nenhuma gravadora. Isso mesmo, meus caros. O Unlucky Morpheus perde em promoção, mas suas músicas são feitas sem nenhuma demanda ou interferência externa. Eles escrevem exatamente aquilo que querem tocar e ficam com tudo que conseguem arrecadar. Vocês podem pensar que, em virtude de não ter uma gravadora que lhes dê suporte, que a sonoridade de seus álbuns acaba sofrendo em virtude disso, certo? Errado. Muito errado. Shiren, além de ótima guitarrista, é também muito bom produtor. Com o dinheiro que a banda arrecada, eles alugam estúdios por alguns dias e mixam suas gravações com o mesmo nível técnico e profissionalismo das bandas que assinam com grandes selos comerciais. As gravações, em termos de sonoridade, não perdem para absolutamente nada, comparada com as bandas que gravam com grandes selos. De maneira geral, esta é também uma das principais características do Unlucky Morpheus. A banda é artesanal em todos os sentidos. Os trajes que eles utilizam em palco, especialmente os de Fuki e Jill, são desenhados e confeccionados pela própria Fuki. Ela compra o material e ela mesma faz os vestidos.
Além de ser uma deusa dos vocais, a mulher é ainda uma costureira de mão cheia, criando trajes muito mais bonitos do que aqueles que normalmente vocês podem comprar em lojas de roupas do Japão. Para finalizar, em relação ao álbum, alguns o criticam porque, irrefutavelmente, ele contém apenas algumas músicas inéditas. A maioria são reedições e singles dos últimos anos, principalmente de canções escritas a partir do momento que eles decidiram não se limitar mais ao estilo Toho. Aqui, elas estão sendo tocadas no formato definitivo da banda, com Jill, Jinya e Fumiya. E os três adicionaram muitas outras camadas e musicalidade aos singles Wings e Black Pentagram, de 2015 e 2016 respectivamente. De forma alguma essas músicas estão soando iguais, e sim no formato que é definitivo para elas. Como mencionei previamente, Wings é a minha música preferida do Unlucky Morpheus. Trata-se de uma música de heavy metal tradicional, com uma base rítmica forte e pesada, com andamento acelerado, solo de guitarra que antecede e sucede o refrão, sempre tocados de maneira incrivelmente melódica por Shiren. Peso e melodia é a cara do Unlucky Morpheus. Eles combinam essas características muito bem. E o grande destaque da música é Fuki. Eu já havia escutado seu trabalho previamente em alguns vídeos da Doughbox com ela, onde, por sinal, ela canta com um estilo bem mais acessível e pop, não tão visceral como este aqui, mais característico do metal. Mas foi com Wings que ela finalmente me conquistou. Um vocal operático, arrasador, esbanjando técnica, fluidez e naturalidade. No último refrão da música, quando eu pensei que Fuki já tinha atingido as notas mais altas do seu espectro vocal, ela sobe ainda mais, com a ajuda do vibrato, fazendo meu queixo literalmente cair. Hoje, ela é uma das vocalistas mais talentosas do Japão, inquestionavelmente. A música Cadáver, que é logo seguida por Revadak, não tem semelhança apenas no nome, que se notarem, apenas está escrito ao contrário. Shiren teve um sonho estranho durante a noite e na manhã seguinte começou a escrever a composição logo que ficou de pé. Revadak, curiosamente, é apenas Cadáver, sendo tocado ao contrário. Mas não se enganem achando que vão ouvir apenas o áudio distorcido sendo reproduzido como se fosse uma fita rebobinando. Não. A banda realmente está tocando. E deu certo. É importante notarem que a parte lírica de Revadak, por sinal, expressa também o contrário do que a música Cadáver apresentou. Elas não são apenas palavras sem sentido, ditas ao contrário, mas foi também a temática que se inverteu. Enquanto Cadáver é sobre a tecnologia de transformar cinzas humanas em diamantes, algo que Shiren leu em algum lugar, Revadak é uma espécie de chamado para que os humanos voltem a viver depois de transformados em diamantes. Black Pentagram é outra faixa muito relevante para o álbum em virtude da clara influência que percebemos, tanto musicalmente quanto liricamente, de melodic death metal. Enquanto Fuki é uma vocalista que canta de forma limpa, Shiren é a parte suja dos vocais, utilizando linhas guturais. Black Pentagram é um ótimo exemplo deste contraste, mas instrumentalmente ela é bastante semelhante ao que bandas como a sueca Arch Enemy escrevem. Certamente é outro destaque. Knife of Sword, por sua vez, foi inspirada no anime Fate Stay Night, o qual Shiren é muito fã. Bem, de forma em geral, são essas características que eu gostaria de falar, na verdade, em relação ao Unlucky Morpheus e seu álbum Change of Generation. Muitos ouvintes de J-Rock e J-Metal acostumados com bandas como Loudness, X-Japan, Galnerius, Jiren Ray, Omiosa e Versailles possivelmente ainda não se deram conta de que há outra banda bastante promissora na cena de metal do país do Sol Nascente. E certamente ela é o Unlucky Morpheus. Change of Generation foi onde finalmente eles se consolidaram como banda e definiram um direcionamento musical, o que provavelmente deverão manter nos próximos anos. E por esta razão, creio que seja pertinente dizer que este álbum foi finalmente o cartão de visitas de Fuki e Shiren,
especialmente em termos de identidade. É sem dúvida um ótimo ponto de partida para quem quer conhecer o Unlucky Morpheus, sem se perder no meio do catálogo exclusivamente Toho que eles lançaram previamente. Espero que as considerações tenham sido úteis para vocês nesse sentido. Deixo aqui o meu abraço. Saudações corvídeas a todos.